dia, pessoal. Olha que surpresa hoje. Bom dia, turminha! Bom dia, amigos! Olha a Bom Patrícia. dia a todos. Bom dia. Hoje nós estamos fazendo um pouco diferente. Hoje nós pedimos para que todos estivessem presentes, para que todo mundo visse a carinha bonita dessa turma linda aqui, né? Pena que a gente não pode ver a carinha de vocês, mas nós vemos com o nosso coração a satisfação de saber que estão conosco, né? Vamos começar tudo de novo? Vamos lá. Começando de novo. Engraçado, não está entrando. Aí, pronto, agora entrou. Então, estamos de volta. Vamos fazer a leitura, então, do texto agora. Tá tudo certinho, gente? Agora voltou. Letícia Coelho me falando. Eu tinha sumido, né, Cláudia? Agora eu voltei. Ah, pronto, eu tinha caído, agora eu voltei. Estou aqui. Né? Reconhece a queda, não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Estamos de volta. Vamos lá. Vinha de Luz, capítulo 5, com amor. E, sobre tudo isso, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Aí comenta Emmanuel: todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos da árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com energia e a fraternidade com justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Vamos voltar o texto todo para a gente começar a fazer umas reflexões a respeito do que Emmanuel nos trouxe. Nós já estamos aqui, quem participa pela manhã da quarta-feira, né? Eu digo isso porque depois a gente coloca novamente esse vídeo na parte de quem faz a reflexão sem a parte inicial, porque nós lembramos que essa quarta-feira pela manhã é um tratamento do Dr. Bittencourt. Então é necessário que você traga a sua aguinha, né, com seu nome direitinho, deixe junto de você, enquanto a gente assiste a fala do Fausto, a oração do Fausto, a fala do Fausto, a harmonização musical e a fala da Alda. Nesse momento está sendo feito o tratamento, né? Ele continua também durante a fala de quem vem expor, fazer uma reflexão sobre o texto, mas a parte fundamental, onde a participação da Alda e do Fausto, é onde se dá o tratamento efetivamente. Então, ele vai ficar na internet, no YouTube, só o tempo necessário para a gente dar conta de baixar o vídeo e voltar apenas com quem faz a reflexão. Semana passada, então, foi a Renata, né? E agora sou eu, semana que vem será outra pessoa, aí depois você não vê mais aquela parte que tem a participação da Alda e do Fausto, vai ver só quem faz a reflexão. Então, quem estava desde o início, que é ótimo, fazendo tratamento, né, já está se sentindo iluminado, preenchido de bastante reflexões com a luz do Fausto e da Alda. Mas vamos tentar dar uma trabalhadinha, que vai ser muito bom a gente conversar sobre isso. Começamos com um versículo, né? E sobre tudo isso, sobre qualquer das coisas, sobre tudo, vamos entender as palavras. Quando ele fala sobre algumas coisas, não é sobre tudo.
sobre qualquer coisa. Nós lembramos do capítulo 3, em que fala o necessário, né? Necessário é que aquilo que necessita, o que está primordial, fundamental, sem o qual não é possível. Então, aquilo que vem sobre tudo. Então, fala sobre tudo, sobre todas as necessidades da sua vida, sobre todas as necessidades, sobre todos os valores que você elege na condução da sua vida, sobre tudo que você tem. E quando eu falo assim, tem, quem define o que tem que ser feito é você. É porque são escolhas suas, né? Uma das leis divinas é a lei do livre-arbítrio, o livro da livre escolha. Então, quando você diz tem, não é um outro que te impõe, é você que se impõe. Então, o que vem dizer nesse versículo dessa carta de Paulo aos Colossenses, ele começa a dizer, no texto que ele está dizendo, quando ele fala sobre tudo isso, né? Eu nem me preocupei muito em buscar o versículo anterior ou o versículo posterior, porque eu lembro sempre que o Emmanuel, quando é necessário referenciar o versículo anterior e contextualizar, ele traz um texto. Mas o foco aqui é exatamente isso, sobretudo, isso, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição, né? Então, veja, esse versículo, essa frasezinha, esse versículo, vamos assim dizer, ele é repleto de uma série de informações muito interessantes. Bem, olha só, vamos estabelecer uma estrutura lógica adequada. Se eu busco a perfeição, no sentido de que a perfeição é aquilo do qual eu me modelo, daquilo do qual eu me referencio, é o guia para quem eu sigo, né? Esta é a perfeição possível que me foi apresentada, que é Jesus. Se eu busco isso, se eu tenho isso como escolha na minha vida, né? Para que isso aconteça, se eu tenho isso, para que isso aconteça, sobretudo mais na minha vida, é necessário, ou seja, acima de tudo, é necessário, sem o qual não é possível, né? Eu preciso revestir-me de caridade. Porque, efetivamente, esse é o vínculo que eu estabeleço para a perfeição, né? E toda vez que eu caminho para a perfeição, o que eu busco me revestir de caridade, eu tendencio à perfeição. Não é? É muito interessante como isso faz. Agora, olha que coisa interessante. O que acontece? Por que eu falo assim, que é o vínculo à perfeição, se eu elejo, então veja, nisso eu vou falar, ao dizer que se eu elejo, eu estou respeitando, então, a lei divina que respeita as minhas decisões, as minhas escolhas, que é a lei do livre-arbítrio, né? E que também da vivência das consequências das escolhas que eu faço, né? Então, eu estou observando que aí está implícita a lei do livre-arbítrio, né? Então, se eu elejo, né, sobre tudo mais na minha vida, eu preciso revestir-me de caridade para acontecer. Agora, veja, se eu elejo Jesus como meu guia e modelo, como nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no Livro dos Espíritos, ele pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta do original no francês é V de Jesus, ou é Jesus, né? Então, eu tenho essa ideia. Agora, veja, guia e modelo, né? Então, o que é um modelo? Aí eu procurei saber a palavra, o que significa modelo, né? Modelo você pode ter nas artes plásticas, desenho, objeto de pessoa cuja reprodução estética trabalha o artista, né? Representação de um fenômeno físico seria assim, vamos dizer assim, é a expressão daquilo que eu desejo, daquilo que eu busco. Então, quando você pega um modelo artístico, que tinha uma aula de modelo vivo, você coloca lá, por exemplo, uma pessoa numa determinada pose, aquilo ali é que eu busco representar, é que eu busco reproduzir, não, eu busco esta representação. Quando eu coloco Jesus como meu guia e modelo, aquele que vai à frente, que traça o caminho, meu modelo é aquilo que eu quero alcançar, né? Eu tenho aquilo ali, por exemplo, falar modelo de uma peça. Então, aquilo eu vou formar as mais peças a partir daquela. Então, aquela ali é onde eu quero chegar. Aquilo ali que é Jesus, onde eu quero chegar. Ok. Agora, perceba, é diferente de eu dizer que aquilo é um ídolo. Por isso que existe aquela questão, não elegeis ídolos outros.
O Jesus não é colocado como ídolo, é como modelo, porque ídolo, o que você pode fazer com ídolo é louvar um ídolo, é homenagear um ídolo, um, uma majestade, alguma coisa que reina, para a qual você obedece, que são também atribuições que se dão a Jesus, né? O rei, o soberano, né? Soberano é a atitude, são suas ações. Mas quando você coloca como um modelo, você traz para si a necessidade de trabalho para se chegar a ele, porque ele, vamos dizer assim, ele já fez a parte dele para estar onde está. Então, ele sendo modelo, ou seja, suas atitudes como modelo, cabe a nós, né, termos o esforço de produzirmos ações tendo como referência aquela que foi feita por Jesus. Se eu coloco como ídolo ou como uma majestade, cabe a nós apenas louvarmos ou nos reverenciarmos diante dele. Não nos cabe mais nada. Esperarmos deles ações que nos beneficiem. Mas se ele está na posição de modelo, na posição de guia, como é na questão, como foi colocado na questão 625 no Livro dos Espíritos, né? Qual para nos servir de guia e modelo, ele, Jesus, é modelo e guia, cabe a nós a ação de chegarmos até ele. Então, voltando à situação da frase, e sobre tudo isso, revestir-vos de caridade, que é o vínculo com a perfeição, então, se eu elejo para a minha vida esse guia e modelo, que pode ser que eu não queira eleger, né? Se eu assim elejo, e ele, então, é meu guia e modelo, essa é a perfeição possível, e se é guia e modelo, cabe a mim me movimentar para chegar até ele, né? Para isso, então, é necessário revestir-me de caridade. Porque verdadeiramente isso ele está me dizendo, este é o vínculo com essa perfeição possível. Agora, vamos atentar para uma coisa que é muito importante. Tudo isso diz respeito a nós mesmos. Diz respeito às decisões que nós tomamos, né? Nós vamos tratar disso mais para frente. Mas viu como que é interessante a gente dizer? Olha só, Jesus é modelo, exige ação de nossa parte. Se Jesus fosse majestade, colocado na posição de majestade, na posição de ídolo, talvez poderia não exigir ação de nossa parte, senão de uma certa obediência às vontades inquestionáveis. Nós o trataríamos como alguma coisa que não caberia a nossa participação. Jesus mandou eu fazer isso, eu vou lá e faço. Né? Ou eu vou ficar aqui, não preciso fazer nada, a minha salvação advém toda dele. Não é isso? Aquilo que vai me levar à perfeição não depende de mim, depende de Jesus. Quando nós o colocamos como modelo, ele está ali para que eu possa mirar, para que eu possa ter como objetivo. Ele como guia é porque ele foi à frente. Então, é importante que eu siga, se eu elejo a minha necessidade da perfeição e a possível aquela exemplificada por Jesus. Dando sequência, o que Emmanuel vai falar? Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sobre tempestades. Então, veja, todo discípulo do Evangelho, mais uma vez a gente entra na questão do discípulo, que eu gosto de colocar aqui como um diferencial entre estudante. A gente pode dizer que discípulo é estudante, mas discípulo, você lembra que eu falei sobre modelo e guia? Discípulo é aquele que se põe, né, que vai aprender, mas se põe no caminho, segue o mestre. Jesus é guia, já foi na frente. Agora, esse seguir o mestre são serviços de redenção de si mesmo, ou seja, de aprimoramento pessoal. Agora, eu falo assim, o que é aprimoramento pessoal? Eu estudar, eu ficar aqui em casa, recluso, estudando todas as escrituras, todos os livros produzidos pelo Chico, né, os livros de Emmanuel, Pentateuco. Não, isso é uma parcela. Eu estudar é uma parcela. Esse estudo me capacita, sob o ponto de vista intelectual, para poder fazer as compreensões do serviço necessário. Mas é necessário coragem, coragem. Quando fala coragem, não quer dizer que é o contrário de medo, não. Pelo contrário. Coragem é vencer o medo, porque dá medo.
Quando a gente dá medo, assim, não é que necessariamente dê medo. A gente fica meio assim, será que eu dou conta? Fica cheio de inseguranças. Inseguranças no meu entender, é um sinônimo de um medo, né? Que você fica imóvel, segurança te imobiliza. A coragem é para vencer essa imobilidade e se pôr em trabalho. Então é necessário que você se coloque em serviço, né? Para atacar o serviço de redenção de si mesmo. Ou seja, para você trazer que as suas atitudes sejam escolhidas aquelas segundo os aprendizados que temos feitos de amor, segundo os passos feitos pelo Mestre, segundo a disposição que tenhamos de seguir o Mestre, este guia, de buscarmos este modelo que nós elegemos. Para isso, ninguém dispensará as armaduras da fé. Por que ele chama de fé de armadura? Eu lembro de Paulo, quando estava para entrar em Roma, que um daqueles profetas da época fez uma representação que pegou o cinto de Paulo, amarrou as próprias mãos e dizendo o seguinte: o dono desse cinto, ao entrar em Roma, será preso. Né? Ele podia dizer: Paulo, se você entrar lá, vai ser preso, mas as profecias eram feitas assim naquele tempo. Né? Era uma tradição de milênios. Então, assim, o que Paulo falou? Paulo diz, Emmanuel contando, falou que Paulo sentiu falta de irmãos que emanassem com ele essa coragem, essa confiança em Deus Pai para enfrentar as tribulações que eles esperavam, porque ele entendia que as tribulações não eram constrangimentos, como eu lembro muito bem a Alda falando que o amor não constrange, né? Mas oportunidades de vivenciar o crescimento pessoal, de trabalhar a redenção de si mesmo. Então, o que ele disse? Ele sabia que ele ia ser preso, ia açoitá-lo. Naquele tempo não era assim, não, né? Que havia direitos humanos, só para a gente tornar uma coisa mais material, né? Que vinha um policial, algemava, não podia fazer isso, bem que tem sido histórias horríveis ouvindo, não estou querendo entrar nessa seara. Naquele tempo, o soldado romano, quando batia, já prendia, já chegava dando cacetada. Não tinha muita conversa, não. Batia-se muito e era horroroso o treco. Então, ele sentia medo, é claro. Quem é que vai querer, de sã consciência, dizer que não tem medo de levar uma pancada dura que vai doer? Ele tinha medo, mas, acima de tudo, ele tinha fé. E o que é a fé? Aí, eu lembro da Alda dizendo assim, que tratados, obras são escritas para falar da fé. Eu acho que é importante a gente buscar aquilo que estabeleça para nós confiança, para que a gente possa mover e fazer esse entendimento da fé. Nós temos o entendimento da fé intelectual, sintetizando, talvez, todas essas obras que são extremamente meritórias e que nos ajudam a compreensão desse fenômeno individual de todos nós. Eu tenho para mim que fé é confiança. Que eu não necessito de muitos recursos intelectivos para poder vivenciar. Eu confio nisto. Eu confio em Deus Pai. Então, tudo que me chega passa pelo filtro dessa confiança. Então, ele fala, dispensará as armaduras da fé. Isso torna em mim uma armadura. Porque é uma armadura que me protege, porque eu vou com desassombro enfrentar as tempestades. Tenho medo da dor? Tenho, claro, eu não gosto de dor. Estou falando de dor. Mas o que me blinda, o que faz uma armadura para mim do sofrimento dessa dor é a confiança em Deus Pai. Porque eu percebo que eu me revisto da caridade, nessa caridade é a expressão maior do amor, né? Então eu confio e intelectualmente acredito na palavra e no caminho que eu consegui observar nos estudos que eu fiz, e aí eu confio em Deus Pai. Então eu entro com desassombro. Eu não tomo sustos, porque eu estou preparado. Né? Embora eu não goste da dor, eu tenho uma fé, essa confiança em que ela não me dá susto. Eu lembro uma certa vez que na reunião mediúnica, um dos nossos orientadores falou assim, para de tomar susto. Quando você está com susto, você está desesperado, você não está vivenciando a fé, não se reveste de fé. Quando se reveste de fé, você não toma susto, porque você acredita. Claro, eu falo assim, mas não, eu estou longe de conseguir isso, eu estou no esforço. Eu sou candidato a isso, né? Mas quando você está revestido de fé, você não toma susto, porque tudo que te vem são oportunidades concedidas pelo Deus, nosso Pai, que é soberanamente bom e justo. Então não toma sustos, não é verdade? Então você vai com desassombro sob tempestades. Tempestades tem a conotação aqui de questões violentas, que te arrebentam, que te quebram, né?
Olha só, o caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. É o que nós temos dito, né? O caminho de resgate e elevação. Por que ele fala de resgate? Olha que interessante. Porque o Emmanuel, ele está colocando, assim, na síntese que ele coloca desses textos, ele nos remete ou nos faz lembrar das circunstâncias dos quais é estruturada a nossa vida. No nosso caminho de aperfeiçoamento, é necessário sempre que nós tenhamos necessário que tenhamos, não. É fundamental, nós só cresceremos na medida, espiritualmente, ou como espíritos eternos, na medida que nós formos resgatar as dívidas que houvermos contraído ao longo de nossa caminhada. Não é possível que caminhemos no aperfeiçoamento do nosso espírito se não fizermos duas coisas essenciais: resgatar as dívidas que tenhamos contraído, e essas dívidas, elas são na ordem das leis divinas, na medida que o mal que tenhamos feito possa ser reparado, né? E na medida que possamos não produzir mais dívidas. Tá certo? Tem uma fala que é muito interessante, que diz assim: se nós estaremos num outro estágio, até o último dia que vivermos nessa terra de provas e expiações, até o último dia teremos resgate a ser feito. No momento que não tivermos mais resgate, a gente não encarna mais aqui. Mas até o último dia que estivermos encarnados aqui, pronto, quitei minha última dívida, aí eu morro, vou para outro planeta, né? Vamos dizer assim, né? Vamos para outro planeta, para um outro orbe, de um outro estágio evolutivo, do qual eu fiz por merecer, embora não goste da palavra merecer, onde eu conquistei pelas minhas ações de resgate e produção de amor. Porque toda vez que você produz o amor, eu acho que o Fausto falou muito bem, que o amor ou a caridade equilibra. E a caridade, o amor, efetivamente, é a negação do egoísmo. Então, toda ação de resgate que fazemos de nossas dívidas, nós estamos fazendo negações do egoísmo e estamos fazendo atos de amor, né? Então, nesses atos de amor e caridade, nós construímos nosso aperfeiçoamento enquanto espíritos imortais. Isso que é importante. E isso constitui-se de lutas, é verdade, nós lutamos principalmente contra as nossas más tendências. Lembra, reconhecerás o espírita pela sua transformação moral. E a transformação moral moral, entendendo moral como conceituação do que é certo, do que é errado, e quando fala transformação moral, não quer dizer que ele tem uma atitude moral coerente, mas a sua moral passa, ou a sua conceito de certo e errado, há uma transformação. O espírita elege essa moral do Cristo, então ele abarca essa moral, ele elege essa moral. Porque moral, quando a gente fala de moral, parece que moral é uma só. Não, moral, ela varia de acordo com a conceituação de certo e errado de uma comunidade do indivíduo, né? Havia antigamente, por exemplo, quando havia escravidão, uma pessoa altamente moralizada tinha escravos, mas para a moral, para aquele rol de valores e de certo e errado, que eram abraçados. A transformação do moral do espírita é na medida em que ele, como indivíduo, começa a rever os seus conceitos do que é certo e passa a adotar como regulador moral, como a moral, aquele traz para si aquela moral vivida pelo Cristo, aquela moral que é regida pelas leis divinas, da qual Jesus exemplificou. Então, o espírita é reconhecido pela sua transformação moral e, diante dessa moral que ele abraça, pelos esforços que tem para vencer as suas más tendências. Não é interessante? Quando você elege uma nova moral, essa moral do Cristo, você começa a se comprometer diante dela. Porque ele passa a ser modelo, e você vê que o Cristo passa a ser modelo, e não apenas algo a ser admirado, mas algo a ser seguido, e esse ser seguido exige seu esforço. Então, esse esforço resulta em quê? Em transformação pessoal. No esforço para se transformar. Então, por isso que ele fala, o trabalho constituirá de lutas, de sofrimento. Muitos dos sofrimentos virão a gente vencer, ao constatar a pequenez que nós estamos diante desse quadro moral que nós passamos a adotar.
Aí nós precisamos, então, nos colocar num sacro ofício. O que é um sacro ofício? Uma coisa que eu gosto de sintetizar, dizendo o seguinte: na medida que a gente tem consciência, nós temos duas possibilidades. O sacro ofício, ou seja, a obediência. Então, aí é sacrifício, porque, embora isso não seja natural em mim, eu reconheço como um valor, como uma coisa boa, e me submeto, eu obedeço, mesmo que eu não possa compreender, ou que seja alguma coisa que seja natural em mim. Mas por disciplina, por querer desenvolver para que isso seja natural em mim, eu me submeto. Por obediência. Ou por consciência de que aquilo é nato em mim. Porque, de fato, é um ato de um amor que existe em mim. Eu lembro de Paulo, quando eu estou parafraseando, mas a intenção de dizer o seguinte: hoje é Cristo que faz por mim, porque ele está na obediência. Ele talvez não compreenda, mas ele faz, porque ele tem fé em Jesus, tem fé nesse caminho, ele elegeu essa moral do Cristo, então quem faz é o Cristo, ele confia de que aquilo está certo, mesmo que ele não possa compreender integralmente. Mas há coisas, ele fala, depois serei eu quem farei. Falando de uma forma menos categórica, vamos dizer assim, há aspectos, há ações, atitudes amorosas que são nossas, porque nós já admitimos para nós mesmos. Nós já colocamos, vamos dizer assim, como algo do nosso coração, da nossa mente. É aquilo que a Aldinha falou assim, não sei se foi a Aldinha que falou, que às vezes os atos amorosos serão tantos que a gente nem dá conta de que é um ato amoroso tão natural que é. Então, consciencialmente, há atos que serão assim, nós gostaríamos de escolher atos que sejam assim, que a gente nem dá conta de que é um ato amoroso, tão natural, já somos nós, já não é o Cristo mais, né? Eu não gosto de dizer, é pouco, é muito, isso não existe, porque isso é um referencial, pouco em relação a quê? Né? Claro que considerando Jesus é pouco, mas não me importa, é o que eu estou dando conta, então não é pouco. É o necessário, vamos assim dizer, né? Que eu tenho conseguido todo dia o necessário. E há atos que, às vezes, por exemplo, eu posso dizer assim como referência a minha experiência de parar de fumar, né? Eu não queria, claro que eu não queria, porque era extremamente prazeroso. Mas eu elegi, na estrutura moral, elegi algo que era superior, e que era a minha saúde. Então, exigia de mim luta, sofrimento, sacrifício, né? Sacrifício mesmo. Então, quer dizer, eu me pus no sacrifício, eu obedeci os ditames de... Ai, era um sacrifício que a vontade de fumar era muito grande, nossa, tomava um cafezinho, vontade de fumar... aí era um sacro, porque eu elegi algo maior e me suportava, que já era um sofrimento, até superar o sofrimento. Entendeu? Então, assim, isso era um sacrifício. Por quê? Porque eu já elegia, então, por obediência, eu não fumava. A vontade por mim mesmo, pegava legal, ainda soltava fumaça pelo nariz e fazia mágica com cigarro, fazia bolinha, é uma beleza de se fumar. Mas não, era um sacrifício, porque eu já tinha elegido algo maior. Então, ele fala, o caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos, porque exige lutas internas, sempre lutas, sofrimento, sacrifícios, de suor. Ai, exige. E testemunho. Não, eu sou primeiro. Aí o Walter. A evolução através do estudo, caridade, da lei, diminui proporcionalmente orgulho, egoísmo e vaidade. Exatamente. Exatamente. Na medida que você vai resgatando e vai trabalhando com confiança, né? Você vai diminuindo aquilo que te faz mal. É como o Fausto falou, a caridade equilibra. E esse equilíbrio da caridade nega, naturalmente, o egoísmo. E seus frutos, vaidade, né? E assim por diante. Vaidade, orgulho. Eu brinco até dizendo assim que é um sacrifício que a gente faz, né? Na nossa mudança moral, né? Na nossa mudança, vamos dizer, da moral que nós elegemos, né? É pensar no nosso vocabulário. A gente fala muito facilmente, nossa, eu tenho o maior orgulho do meu filho que passou em primeiro lugar no curso de medicina. Enche a boca para falar, né? O que é orgulho? Se você olhar no dicionário orgulho, é enaltecer, sentir melhor que os outros. Então, vamos parar de falar que a gente tem orgulho, porque a gente, mesmo, é que nem outra pessoa, outro dia a pessoa
discutindo com meu filho, ele falando assim comigo, pois é, vamos parar de falar esse negócio de lista negra, né? O judiar, que nós estamos, né, sempre colocando, mesmo que inconscientemente, que o judeu é inferior, que o negro é pior, né? Que é porque ser negro é pior, e assim por diante. Eu falei, boa ideia, vou fazer isso em relação ao palavrão também. Né? Que inconscientemente a gente está falando coisas escatológicas ou fazendo críticas preconceituosas sobre as posturas sexuais ou sociais de quem quer que seja, né? Então a gente é importante que a gente tire isso também do vocabulário dentro desse mesmo batidão. Da mesma forma, eu acho que é importante a gente vigiar que mesmo que a gente intimamente não alimente um sentimento ruim, né? Ele é traduzido como um sentimento ruim. Porque orgulho não é bom. Orgulho é fruto do egoísmo. Orgulho é vaidade. Então, se eu tenho orgulho com minha filha, opa, peraí. Né? Mesmo que a gente reconheça que isso é mesmo que a gente reconheça que isso é um sentimento que está nos dando uma alegria, um prazer, talvez nossa, é um prazer, tem um prazer muito grande de ver o sucesso do meu filho. Tem um prazer muito grande de observar o resultado do meu trabalho. É diferente. Né? Dá realmente prazer. Agora, o prazer, a gente misturar isso com orgulho, então, isso faz parte do nosso testemunho do sacrifício, desde que tenhamos elegido Jesus como nosso mestre, como nosso guia e modelo. Tá certo? Vamos continuar. Hoje nós vamos ser mais simples, vou tentar ser mais sucinto, mas dá bastante trabalho do Dr. Bittencourt. Olha só, toda a preparação é necessária. Claro, a gente se prepara. É assim, é uma coisa dinâmica. Essa preparação e a ação ocorrem ao mesmo tempo. A cada ação é um aprendizado que nos suscita mais preparação para novas ações. Ele fala no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. Olha só, vamos continuar aqui. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Então, veja, quando ele fala nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, quando eu vi penetração, eu falei, gente, o que é penetração? Achei engraçado isso, mas penetração é a acuidade. Eu vou até pegar aqui o significado direitinho para a gente ler. Quer dizer, perspicácia, viveza, tá certo? Vivacidade, né? Que interessante. Quer dizer, a capacidade da pessoa de compreender as coisas com mais facilidade, né? Tudo isso que é muito interessante, a maneira poética como Emmanuel colocou. Ele fala que todos esses recursos são como fios. Aí vai tecer, né? O tear é a caridade e o amor. Olha que coisa interessante. Então, de fato, eu fico pensando assim, olha que coisa interessante. Nós somos agraciados com uma série de recursos, tá certo? Benevolência, beneficência, a nossa confiança, a ciência, o estudo, o espiritismo é revestido da ideia de ser ciência. Por quê? Porque a ciência promove perguntas e respostas, é filosófica, que é uma busca intensa de questionamentos, nos questionando o tempo inteiro. Não é sagrado, a escritura não é sagrada porque ela é passível de questionamento, é passível de aprimoramento pessoal, porque cada um lê da maneira que tem. Né? Quando fala que é sagrado, parece que é uma palavra final. Falou assim, não costurar tecido velho com tecido novo. Se ela é sagrada, eu vou lidar com tecidos. Mas se ela é simbólica, se ela é contextualizada de livre interpretação, cabe que a gente analise, cabe que a gente pense, que reúna vivências para poder tratar disso. Então, a ciência, essa acuidade, a capacidade de percepção, os dons, todos nós somos aquinhoados com dons de toda a natureza, e somos dons diferentes para que uns necessitem dos outros, né? Imagina que nós somos, e é através do outro que é possível evoluirmos, porque o servir a Deus é servir o outro, são fios preciosos. Então, todos esses são ferramentas, são recursos, mas o amor é o tear divino que entrelaçará, tecendo a túnica perfeita espiritual. Olha que coisa interessante. Você vê que lá no início ele fala assim, sem nos revestirmos, né? Para revestirmos, ele fala, é muito interessante, da caridade, é como se nós tivéssemos que nos vestir.
eu faria uma referência disso, dizendo o seguinte: todas as coisas, caráter, confiança, benevolência e tal, elas serão vividas segundo a mentalidade que eu carregar. A mentalidade, eu diria, que é uma coisa que é a união do que eu conheço da razão com o que se passa no meu coração. A mentalidade é estruturada pela fé que eu carrego, ou pela confiança que eu carrego. Então, existem pessoas que têm determinadas mentalidades, porque fala assim, mentalidade de engenheiro, mentalidade de biólogo, né? Uma mentalidade poética. É aquilo que está cristalizado, que dá o tom, dá o tônus da maneira que eu vou enfrentar tudo isso. Então, ele está dizendo, que é muito interessante, que todos esses recursos que nós podemos ter à nossa disposição, uns têm mais, outros lá, eles só têm sentido para o seu crescimento contra o Espírito Eterno quando eles forem entrelaçados e revestidos pelo tear do amor. Ou seja, pela mentalidade que vai reger isso. Porque, veja, eu posso ter nobreza de caráter segundo uma conceituação moral em que é vívido a pessoa ser mais combativa, que gosta de matar, ou atirar nos outros, ou acha que é coisa combativa. Isso pode ser uma nobreza de caráter segundo parâmetros. Por exemplo, os nobres, que tinham sentido de nobreza, eram guerreiros e combatentes em séculos anteriores. A confiança, claro, mas eu confiar em quê? Né? Eu confio nas armas, na benevolência. Ok, também é um aspecto muito bom, tratar o bem em qualquer lugar. A ciência é usada tantas vezes para promover recursos de guerra, né? A cuidade para perceber as maldades alheias também, que chama de penetração, os dons, possibilidades, são fios preciosos. Mas se não houver uma mentalidade como uma mentalidade de amor, como um tear divino para entrelaçar isso, nós não vamos caminhar para a perfeição. Nós não vamos estabelecer linkos com essa perfeição, porque essa perfeição da qual nos referimos é a perfeição exemplificada por Jesus. No final das contas, o que conta, muito interessante, é a intenção, o objetivo, porque aí, nas disposições que eu fizer nas minhas lutas, né, é que eu tecerei todos esses recursos para caminhar na minha perfeição. Essa perfeição que eu busco é a perfeição espiritual exemplificada por Jesus. Entende? Nenhuma dessas coisas tem função se elas não tiverem sido entrelaçadas por uma mentalidade de Jesus. Olha, a disciplina, a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Olha só, antes de entrar no mas como amaremos no serviço diário, todas essas, a disciplina, há bandidos disciplinados, há monstros bem educados, a cultura de um país, pessoas conhecem de tudo, falando cultura sob o ponto de vista das extensões humanas, da arte, da filosofia, né? Pessoas que se esforçam e produzem trabalhos, por exemplo, eu acho muito interessante quando fala assim, obra de arte, né? Verdadeiramente. É uma obra, é algo material construído, um material observável, que é fruto de uma arte. A arte pertence ao artista. Entende? Essa arte dele, seja lá da maneira que, como diz um estudioso, essa obsessão, esse prazer no trabalho, isso que nele que não se expressa senão por aquelas obras, mas a arte é dele. Aquilo ali é a obra da arte dele. Tanto que eu acho que uma obra de arte, ela não necessita de explicações. Se ela necessitar de explicação, não está legal. Né? Porque assim como um texto evangélico, ela é de livre interpretação, né? E ela é simbólica também, sempre simbólica, seja figurativa ou não. Mas ela não necessita, ela é desvinculada da obra. Senão a gente não ouviria nunca Wagner, porque Wagner, historicamente, é dito como pessoa, chama de falácia institucional. Ele era uma pessoa que roubava, enfim, que não era uma pessoa de um bom caráter social, vamos assim dizer, né? Roubava, ou fazia intriga, era uma pessoa ruim, mas a obra dele é belíssima. Então eu não vou ver a obra dele porque a obra da arte dele, porque ele individualmente é ruim, né? Então veja, a disciplina, a educação, a escola, a cultura, esforço são obra, são flores e frutos da árvore da vida. Sim, eu vivo e pelas coisas que eu escolho eu vou produzir, vou esforçar. São, vamos dizer, são valores apreciáveis como o trabalho, o esforço, etc. e tal.
Mas, todavia, mas... E olha que interessante, toda vez que a gente usa uma palavra adversativa, né, como mas ou todavia, a gente está negando tudo que vem para trás, nós já falamos isso, né? Mas, sobre tudo isso, no versículo, todavia, né? Aí ele vem, o amor é a raiz eterna. Então, todas essas produções da árvore da vida, elas só contribuem, elas só tecem com o tear do amor, se a raiz for do amor. Veja, com a raiz do amor, a disciplina será bem aproveitada, contribuirá para o equilíbrio e não para o egoísmo, né? A educação será a educação do próprio espírito, de si mesmo, para poder, né, se engrandecer. A escola, a cultura, serão todas sobre o quê? Sobre uma mentalidade amorosa. Se cristalizarmos a visão do amor, ou seja, tivéssemos a raiz como base, como fundamentação para a aplicação dos recursos que nós temos à disposição, sejam dons, né? Seja o esforço, seja o trabalho, seja a educação, aí ela frutificará no sentido de tendenciarmos à perfeição espiritual. Mas se nós tivermos como raiz, ou não alimentarmos essa raiz de amor, uma outra tipo de raiz, nós teremos outros tipos de obra. Então, quando ele coloca o mas, ele está dizendo, o importante é a qualidade da raiz. Se a raiz for de amor, estruturada de Jesus, então tá. O que o Mateus falou? O orgulho na visão do cristianismo redivivo é a chaga que nos cega, ou trava para enxergar nossos próprios defeitos. Isso mesmo, né? Trava. Por quê? Porque a raiz é egoística. Então, todas as produções que houver dessa árvore da vida, que também é a árvore da vida, né? Tudo é vida, vamos assim dizer, né? Há um respeito, se a raiz não for de amor. Aí ele fala, mas como amaremos no serviço diário? Né? Aí ele fala, renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliamos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com energia e a fraternidade com justiça. Olha só que interessante. Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendemos os nossos semelhantes. Lembra a definição do espírita? Definição do espírita pela sua renovação moral, ou seja, a renovação no Espírito do Senhor, no Espírito no sentido de, na exemplificação, na mentalidade do Cristo. Né? E como é que é essa mentalidade? É auxílio em silêncio. É entendendo que envolve muito, não só a razão, mas a razão e o coração. É necessária a formação dessa mentalidade, da raiz do bem para a percepção. Entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com energia e a fraternidade com justiça. Veja, temperar a bondade com energia quer dizer o seguinte, que a bondade ela é ativa. Não existe bondade passiva. Às vezes, o não fazer nada é a ação que se requer. Tá certo? Mas a bondade é boa em qualquer lugar, sob os olhos dessa moral vivida pelo Cristo, mas há de se ter energia. Por exemplo, quanto o caso assim, da bondade do sujeito, uma ação boa, que o pai de um menino foi lá e bateu no rosto do pai do outro menino, que foi tomar satisfação, e aí o menino ficou revoltado e falou, não, cada um dá, o que tem. A bondade dele foi enérgica de não reagir de forma agressiva, foi enérgica de acordar e ter uma ação de servir de lição para o filho. Então, é uma bondade. E a fraternidade com justiça. Essa justiça que a gente busca é a justiça exemplificada por Jesus, é soberanamente bom e justo. A fraternidade com justiça é uma das coisas extremamente difíceis, porque a nossa justiça, dizendo que a justiça, é a justiça que nós entregamos na mão de Deus, Pai, porque Ele é o único que pode ser verdadeiramente justo sob o olhar de amor. Né? Fraternidade com justiça é dificílimo ser feito, porque exige que nós tenhamos um peso das coisas. Né? Vamos com cuidado na fraternidade com justiça. Não nos cabe fazer justiça, a justiça é de Deus. A fraternidade com justiça nos suscita a agir naquilo que está no nosso alcance para mitigar o sofrimento alheio, esclarecendo, mas não julgar se aquilo é justo ou não o sofrimento do outro. A justiça está conosco, justiça para conosco, para a nossa fraternidade, em que a gente não pesa o que acontece com o outro, não faz julgamentos. A justiça é que nos cabe.
Tá certo? Por isso que ele fala, Deus é soberanamente bom e justo. Né? Fraternidade com justiça é que esteja equilibrada em nós, não na avaliação do que se passa com o outro. Nos cabe apenas fornecer de forma a mitigar o sofrimento alheio, auxiliar no que for possível. É essa justiça que nos cabe. Porque a gente pode confundir achando que justiça é fazer julgamento do que o outro passa. Ouçamos a sugestão do amor. A cada passo nascer evolutivo. Quem ama, compreende. Quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Eu só queria fazer uma observação a respeito disso, dizendo o seguinte, ouçamos a sugestão do amor a cada passo nascer evolutivo. Isso é muito importante a gente colocar, que eu falei lá no início, sobre a questão da decisão. O tempo inteiro nós tomamos decisões. Algumas decisões, elas acontecem instantaneamente, fruto da mentalidade que nós tenhamos desenvolvido em nós mesmos. Certo? Então, quando ele fala, ouçamos a sugestão do amor, a cada passo da cena evolutiva, ele está dizendo, o que é importante entender, por que o amor ele apenas sugere? E o amor aqui, ele está dizendo, a exemplificação do Cristo, ele apenas sugere. Porque o Deus Pai respeita profundamente a sua lei do livre-arbítrio. Então, a cada decisão da nossa vida, se nós vamos para a direita ou para a esquerda, ou cada ação que vamos tomar, nós sempre tomamos essa decisão. E essa decisão é nossa, cabe exclusivamente a nós. Ou, em outras palavras, dentro daquilo que nós estamos conversando, podemos decidir em obedecer, porque não compreendemos, mas elejamos o Cristo como nosso guia e modelo, ou podemos realizar, porque é fruto natural da nossa parte, já faz parte da nossa mentalidade, escolher do amor. Então, a cada decisão que tomarmos, ele diz, ouçamos a sugestão e não o ditame. Porque Deus não dita, ele sugere. Cabe a nós as escolhas. Então, ele fala, ouçamos a sugestão do amor. Então, a cada ação que vamos fazer, e o bem ele é ativo, e para que as coisas aconteçam é necessário movimento, a vida é movimento, e todo movimento demanda uma decisão, ouçamos para as nossas decisões as sugestões do amor. Dá para compreender? É meio assim, diz o Chico, só para poder ilustrar isso, ele fala assim, toda vez que você tiver de decidir alguma coisa, eu sempre decido aquela que me dá mais, a decisão mais certa, dentro daquilo que eu escolhi da vida, sempre é aquela que dá mais prejuízo financeiro. Eu achei interessante que é difícil a gente compreender isso, né? Porque o tempo todo nós estamos aí com luta para sobreviver ou ter as coisas que a gente gosta de ter, e comer, e trabalhar, e ter a nossa casa, que é a nossa luta diária, né? De fornecer o necessário. Aí vem o Chico e fala assim, a sempre acertada é aquela que me dá mais perda financeira, que eu perco mais dinheiro. Eu consigo compreender, né? Mas não entender como o Chico entendia. Né? Vou chegar lá, então quero obedecer. Às vezes eu estou muito impactado por situações, aí eu pego e falo assim, não, eu vou optar para aquela que me dá mais prejuízo financeiro, porque se é uma coisa de envolvimento moral, financeiro às vezes é mais acertada. Me dói, porque eu gosto de um conforto que você não quer saber. Eu sou muito diferente de muita gente, né? Nesse sentido. Então, veja, ele sugere, ele não impõe. E às vezes eu vejo que no nosso trato com essas questões que nós entendemos, a gente fica, não, porque você tem que fazer isso, porque o espírita tem que fazer isso, tem que amar mais, tem que ser... Não tem nada. Vamos sugerir, como a Elda estava falando, em que o Dr. Bittencourt quer ser sirineu para as nossas dificuldades, ou seja, aquele que auxilia, né? Vamos ser sirineu para o outro, mas sugerindo, auxiliar. Mas como que seremos sirineu? Nos servindo como exemplo. No exemplo de que forma? Naquilo que não é espontâneo e que nem nós percebemos que fazemos, que seja por obediência. Caladamente, ele falou em silêncio, principalmente naquilo que nós intimamente sabemos que é sacrifício. Caladamente. Mas tem maneira de falar assim, te contar, viu, tô parando de fumar, você que não sabe o sacrifício que é, viu? Tô sofrendo aí, viu? Cola com aquela vontade, dá uma pitada, toma aquele café, mas sofre demais, viu? Nossa, gente, é muito assim. É muito assim. Ó, eu estou fazendo cesta, estou dando sopa lá, legal, você não sabe o que é ter que acordar às 6h30 da manhã no domingo para poder estar lá, viu? Mas estou lá, dando sopa ao povo. Mas não é fácil não, viu? É sirineu? Eu estou fazendo mais mal do que bem. Né? Mas estamos aprendendo. Um dia eu vou me calar. Aí eu estarei verdadeiramente na obediência.
Mas, por enquanto, ainda fala assim, tô lá, viu? Bem, gente, nós estamos terminando, então, acho que é interessante, eu acho que é importante a gente fechar essa manhã com essa ideia de que a caridade equilibra. E só para completar, eu gostaria de trazer no Livro dos Espíritos a questão 886, e que Kardec pergunta, e ela é a pergunta que nós mais gostamos, né? Parece assim, sempre a gente volta para ela. Em que Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. E os espíritos então respondem de uma forma muito sintética e que eu gostaria que a gente terminasse essa manhã tendo isso em nossos corações. Eles dizem, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, parece uma coisa sintética, mas não deixa de ser complexa, difícil, mas realizável. Né? Não nos situemos na dificuldade, situemos na nossa disposição de cumprir com essa caridade que foi entendida por Jesus, a cada dia um pouquinho. Cada dia nos tendenciando a essa perfeição, cada dia nos revestindo dessa caridade naquilo que conseguimos. E que não conseguimos, na medida que nós tenhamos consciência, nos coloquemos em obediência. Né? Que assim também estaremos caminhando. Porque Deus, se Deus espera, Deus não espera, quem espera somos nós. Né? Uma coisa que Deus tem confiança é de que nós teremos que passar pelos nossos caminhos, na dimensão dos nossos passos, que pertence a cada um de nós. Então, vamos dar esses passos na medida das nossas pernas, com testemunho, um pouquinho a mais a cada vez, sempre buscando ouvir as sugestões de amor, principalmente as sugestões de amor, das atitudes de amor silenciosas daqueles que nos cercam, né? Vamos buscar ser sirineus para aqueles que nos rodeiam com necessidade, silenciosamente. Vamos parar de fumar caladinho. O que freia aí? Nada. Lá dentro eu estou assim, nossa, que vontade de fumar. Mas o que você tem? Nada. E depois um sorrisinho. Então não vai ver que está esforçado, não tem problema. Ninguém precisa saber o que se passa, você está assim. Né? Não tem problema, porque para o outro, como aprendizado, eu quero dar o que eu tenho de melhor. Se não estiver dando conta, como Jesus disse, vai para o silêncio do seu quarto e lá você ora e pede, Jesus, por favor, não está bom. Eu estou aqui meio ruinzinho, não está bom. Por favor, me dá um auxílio aqui, faz uma oração, pega um texto, Jesus nunca, Deus Pai nunca nos desampara. Pega um textinho, lê que, nossa, assim, ao acaso, né? Você vai ver que tem uma mensagem. Busque eleger os seus valores para poder fazer uma mentalidade de Jesus. Que aí, na hora que você estiver assim, não tô... Silêncio, né? Com certeza, não estou bom, não. Você vai lá no silêncio do seu quarto, pega lá que você vai ter. Ele nunca te deixa. Isso é muito importante. Isso nos dá, como diz a Aldinha, que sem confiança, sem esperança, né? Não dá. Então, pode manter a esperança acesa que Deus Pai nunca nos abandona, mesmo no meio de pandemias, ou como diz, no meio de vacinas maravilhosas, coisa boa, né? Sempre a esperança. Vamos manter a esperança acesa, que a gente não toma susto, pode deixar. É tudo presente de Deus, é tudo divino. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração, então, para encerrar a nossa quarta-feira abençoada, né? Realmente uma alegria. Vamos elevar nosso pensamento mais uma vez a Deus Pai, vamos lembrar que o Dr. Bittencourt cuida de cada um de nós. Vamos, de olhos fechados, sentir as emanações maravilhosas que o Dr. Bittencourt, junto com Jesus, joga sobre nós. Vamos, de olhos fechados, sentir como chuvas de bênçãos caindo sobre nossa cabeça, nosso corpo, nossos braços, todo o nosso corpo. Bênçãos iluminadas, favorecendo a circulação de nosso sangue, limpando nossos órgãos, tranquilizando o nosso coração, relaxando a nossa mente, dissipando nossas ansiedades, nos dando ensejo de alegria de vida, nos fazendo um sorriso no rosto. Vamos lembrar nessa alegria, nessas emanações maravilhosas. Vamos imaginar o céu que faz lá fora, de um azul infinito e maravilhoso, com um infinito amor divino.
e vamos nos sentir acolhidos, tratados e dispostos à luta de renovação de nosso espírito eterno a cada dia, sempre confiantes que nunca nos faltará Deus Pai em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, turma querida. Até quarta que vem. Fiquem com Deus. Um grande beijo.